E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como montar uma carteira de investimentos para o ano de 2021 e para o longo prazo. Primeiramente, um aviso: toda a informação apresentada nesse vídeo ela é somente educacional, não representa nenhuma sugestão de compra, venda ou manutenção de ativo. Todo investidor deve realizar uma análise profunda dos seus ativos, de acordo com seu perfil de investidor, sempre levando em consideração o seu perfil de risco. Falando um pouco da carteira. Primeiramente, você precisa definir qual o seu perfil de investidor, se você tem um perfil conservador, moderado ou agressivo. O foco do canal é em renda variável, muito focado em ações e fundos imobiliários. Aqui em cima o link de um vídeo sobre o que são ações e o que são fundos imobiliários, ou você pode procurar aqui no canal mesmo. A estratégia do canal é focada no buy and hold, ou seja, comprar e segurar, com foco no longo prazo. E também vale ressaltar os pontos sobre o controle de risco. Então, aqui a ideia é a análise fundamentalista, onde você fazer a análise dos seus ativos, das ações e dos fundos imobiliários, e também um ponto focal sobre diversificação, onde para o longo prazo ele é ponto fundamental na sua carteira. Primeiro, falar um pouco da estratégia do buy and hold. Então, basicamente, é você comprar a ação ou fundo imobiliário e ser sócio dessas empresas, carregar ela para longo prazo. Por isso, a importância de um estudo aprofundado que te traga tranquilidade e segurança. Não ficar girando a carteira, então o foco não é comprar e ficar vendendo e colocando lucro no bolso, né? A ideia é você ser sócio das empresas e, com isso, você conseguir ter os ganhos através de crescimento ou de dividendos no longo prazo. O importante é sempre estar diversificado, pois, como conseguimos ver em 2020 com a pandemia, alguns setores foram mais impactados do que outros, e a diversificação é a única forma de salvar a tua carteira desse impacto maior. Escolher bem as empresas, visando sempre o longo prazo, e fazer a definição da porcentagem na tua carteira. Então, cada empresa tem um percentual da sua carteira para você também controlar o risco, não estar muito exposto em uma empresa em específica, pois caso aconteça alguma coisa com essa empresa, a tua carteira e o teu patrimônio pode ser fortemente impactado, tanto para cima quanto para baixo. E realizar um acompanhamento trimestral ou anual dos seus ativos. Então, muitas pessoas pensam, putz, mas se eu tiver muitas empresas e muitos fundos imobiliários, eu não vou conseguir acompanhar. Sim, depois que você faz as primeiras análises, você pode demorar muito tempo nas primeiras análises e acompanhamentos trimestrais e anuais, mas com o passar do tempo, você pega um pouco essa manha de como fazer essa análise um pouco mais rápido e o que exatamente observar, pois a partir do momento que você coloca o teu capital nessa empresa, você acaba sim acompanhando um pouco mais a mesma. É o famoso você colocar a tua pele em risco, né? Quando você tem dinheiro nessa empresa ou no fundo imobiliário, você por tabela acaba acompanhando, pois você tem uma parte do teu dinheiro lá, do teu suor, do teu trabalho. Então vamos falar um pouquinho de uma das maneiras de como você construir a carteira. Então você pode construir da maneira top-down, que é de cima para baixo. Então o que seria isso? Então focando primeiro analisando o setor. Por exemplo, setor alimentício, aí você tem empresas como M. Dias Branco, Ambev. Setor financeiro, você tem empresas como Itaú, Bradesco. Energias, você tem a Engie, tem a Energias do Brasil. Construção, tem a Zetec, MRV. Seguradoras, tem a Porto Seguro, BB Seguridade. Farmacêuticas, você tem a Raia Drogasil, Hypera Pharma, entre outras. Então, você distribuir a porcentagem que você quer dentro do setor e depois aprofundar nas empresas do setor. Cada setor pode ter N empresas, então tem setores que têm várias empresas listadas e tem setor que tem um pouco menos. E você fazer essa distribuição. Então, por exemplo, trazer um exemplo aqui para vocês. Definir a porcentagem do setor na sua carteira. Então, vamos dar um exemplo. O setor elétrico. Eu quero ter 10% do setor elétrico na minha carteira. Legal. E qual que é a porcentagem das empresas dentro? Trazendo aqui também como um exemplo, não é uma indicação de compra nem venda, você, dentro dos 10% do setor elétrico, eu quero ter 4% de Engie, quero ter 3% de Equatorial e 3% de Energias do Brasil. Então, beleza. Então, você define isso
e você vai fazendo suas compras até você atingir essa porcentagem. Lembrando, como nós estamos falando de renda variável, vamos supor que você fez alguma compra em Engie e colocou exatamente nessas três empresas, 4, 3 e 3%. Porém, com a variação, uma pode subir, outra pode cair. E aí, com a tua carteira inteira montada, você vai ter a porcentagem do setor e a porcentagem por empresas. E com a variação da bolsa, você vai acabar sempre usando o teu aporte para comprar aquela que está mais descolada do percentual que você escolheu. A outra maneira de você construir a carteira é a bottom-up, que é de baixo para cima. Então, é foco primeiro em analisar a empresa. Então, putz, eu gosto da empresa do Itaú. Então, eu vou lá e faço a análise do Itaú, entendo se ela é uma empresa que eu goste e defino a porcentagem dela dentro da minha carteira. Então, primeiro você define a porcentagem das empresas na carteira, exemplos aqui embaixo. 5% de Engie, 5% de Itaú, 5% de Ambev, 3% de M Dias, e assim vai até completar os 100% da tua carteira. Então, a diversificação dos setores vai acabar ocorrendo sem alguma intenção, né? Você vai estar escolhendo boas empresas e então, ao final, vale a pena você entender se você não está muito concentrado em um setor em específico. Por exemplo, vamos supor que você gosta das empresas do setor financeiro. Então, você vai ter Itaú, Santander, Bradesco, Itaúsa, também poderia classificar hoje como uma empresa do setor financeiro. Se você tiver 5, 10% de cada uma, vamos supor, se você tem 10% de cada uma, você vai ter 40% da tua carteira no setor financeiro. E aí você vai estar muito exposto e o risco da tua carteira vai ser muito elevado. Caso aconteça algum problema no setor financeiro, a tua carteira tende a sofrer mais um impacto. A ideia depois de você ter escolhido as empresas é entender se você não está muito concentrado em algum setor, se sim, alterar a porcentagem da empresa dentro da tua carteira para você fazer um rebalanceamento. Para ações, eu particularmente uso o bottom-up. Então, o meu foco em analisar as empresas, né, fazer uma análise fundamentalista de qual e quant. Eu já fiz uma análise aqui no canal sobre Fleury. Além da análise da empresa, você observar qual é o cenário atual dessa empresa e qual o futuro esperado. Eu coloquei aqui até uma estrela vermelha para a gente entender. Você não vai adivinhar o futuro esperado da empresa, porém, você tem uma ideia de qual é o futuro esperado dessa empresa, se a ideia dela é crescer, se ela pode expandir, se é só manter o tamanho dela no mercado, o que pode acontecer, ela pode trazer novos produtos ou não. E vai ter coisas que a gente não tem sobre controle. A gente não sabe se vai vir uma tecnologia nova inesperada e mudar o consumo ou mudar a maneira de serviço que aquela empresa oferece e vir algum novo concorrente. Exemplo de, por exemplo, fora do Brasil, onde a gente tem as montadoras de carros a combustão, né, que a gente já consome há muitos anos, e hoje em dia a gente vê bastante o crescimento dos carros elétricos, principalmente fora do Brasil, e uma empresa que está se destacando muito é a Tesla. Então ela acaba fazendo uma ruptura no mercado onde as empresas antigas podem sofrer mais e ela pode ter um crescimento maior, pois ela tem um futuro esperado diferenciado dessas empresas de combustão. Então, definir a porcentagem das empresas na carteira. Então, eu fiz a definição das porcentagens das empresas na minha carteira. Aqui vale colocar um ponto, aí opinião minha, cada um vai entender melhor a sua, mas eu tento não passar de 5% da empresa dentro da minha carteira. Então a ideia é ter uma carteira bem diversificada e não ter uma exposição muito grande numa empresa em específico. Então, isso evita um risco muito grande da tua carteira em relação àquela empresa. Somente a diversificação vai acabar te ajudando no longo prazo. Olhando para carteiras para os fundos imobiliários, usei o top-down. Então, primeiro eu olhei os setores, né? Então, tem o setor logístico, tem o setor de lajes corporativas, tem o setor de shoppings, aí tem os fundos de papéis, tem fundos de fundos. Então, definir a porcentagem na tua carteira de quais tipos de fundos você vai querer ter e de quais setores você vai querer ter e a porcentagem deles. Então, escolher depois os melhores de cada setor para análise. Então, eu trabalhei muito dessa maneira na minha carteira, por exemplo, o setor logístico. Aí eu vou e puxo quais são os fundos imobiliários do setor logístico, estudo os maiores, né? E aí eu procuro quais são os melhores, não necessariamente quais são os maiores, são os melhores. Então é legal fazer uma análise e definir quais você vai querer ter. Um, dois, três. Então depende da tua carteira e depende do quanto você quer estar diversificado. Definir a porcentagem dos setores na tua carteira,
Aí você vai para os fundos, onde você pode ter mais de um ou não pelo setor, como eu disse anteriormente. E estar diversificado nos tipos de fundos imobiliários, tijolo, papel, fundos de fundos. Eu, eu gosto bastante dos fundos imobiliários de tijolo e até tenho um ou outro fundo imobiliário de papel para manter uma diversificação na carteira. Eu particularmente não gosto de fundos, pois eu faço a escolha dos fundos que eu gostaria de ter na minha carteira. Os fundos de fundos, dependendo do objetivo dele, ele tem por objetivo girar e trazer um retorno maior do que os outros fundos imobiliários, pois ele compra e vende também fundos imobiliários, além de ele distribuir os proventos que ele recebe. Mas eu particularmente prefiro eu fazer a minha própria escolha. Então, bora para um resumão? Então, para começar, não tem certo ou errado, a carteira é pessoal, somente você sabe qual é o seu risco, o teu perfil de investidor e somente você sabe o que você vai colocar na tua carteira para você conseguir viver com tranquilidade. Não adianta você colocar ativos na tua carteira e viver desesperado, entrando no home broker de tempos em tempos para ficar olhando se subiu, se caiu, se a tua carteira está negativa, se está ganhando do Ibovespa, se está ganhando do IFIX ou não. Então o foco é você ter tranquilidade. Foco também na diversificação e controle do risco, muito com objetivo na tranquilidade. Então, quanto mais você diversificar a tua carteira, ter um controle maior do risco dela, através das análises, escolha das melhores empresas, pensando no longo prazo, de novo, cenário atual, cenário futuro. Como você está diversificado, você vai ter maior tranquilidade. O nosso foco aqui é longo prazo, então vender somente as empresas e fundos imobiliários se eles perderem os fundamentos, pelo qual você entrou na empresa ou no fundo. Então, por exemplo, putz, eu entrei num fundo imobiliário porque eu achava ele super interessante, que o viés do gestor era desenvolvimento e crescimento daquele setor. Vamos supor que o gestor mudou essa ideia e o fundo começa a vender os imóveis, comprar outros tipos de imóveis que não é o teu perfil, você não gosta, você se desfaz daquele fundo imobiliário. Ou as empresas. Você entrou na empresa porque ela tinha um viés de crescimento, de pagamento de dividendos, a empresa estava performando bem, de acordo com o teu raciocínio, de acordo com a tua análise, ou a empresa mudou e a empresa fez alguma coisa que para você não é interessante, ou não está de acordo com o teu perfil, ou não está de acordo com os teus ideais, você também pode sair da empresa. Então, focando para o longo prazo, praticamente a gente vai ir comprando e aumentando a nossa carteira. As vendas podem ocorrer, ela vai ser em números pequenos, né? Então, focam na construção de patrimônio e renda passiva para aposentadoria no futuro. Então, a ideia é construir teu patrimônio e lá na frente ter uma renda passiva desse patrimônio. A sua aposentadoria vai vir dessa construção e da tua carteira. Então, de novo, você tem que ter tranquilidade, olhar para longo prazo, pois nós estamos falando aqui de uma construção de carteira que pode durar 20, 30 anos, dependendo do teu objetivo. E lá na frente você vai viver com essa carteira. Outro ponto que vale ressaltar é a carteira ela é viva. Então, nada impede de você construir hoje uma carteira, definir a porcentagem dos ativos dentro dela e ir adicionando novos ativos, como também no anterior, no caso de venda, se perder algum fundamento, você também ir removendo alguns ativos e fazendo um rebalanceamento. O importante sempre você estar diversificado, com controle de risco para ter a tranquilidade no longo prazo. Então, se você já tem uma carteira planejada, comenta aqui embaixo e compartilha também com quem tem dúvida de como construir uma carteira ou quem pode ajudar essas dicas. Então, trabalhadores, eu vou pedindo para vocês deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.